Olá, saudações para você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Hoje vamos fazer um bate-papo aqui muito interessante sobre um dos concursos mais badalados, mais aguardados de 2023, que é o concurso para Auditor Fiscal do Trabalho. Uma função muito importante ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego. É um concurso muito procurado por vários pontos que a gente vai falar sobre eles hoje. O primeiro deles aí a remuneração. O Auditor Fiscal do Trabalho, FT, tem um salário muito atrativo, passando aí dos R$ 20.000 inicialmente na carreira. É um concurso que qualquer pessoa de nível superior, ele não faz parte da carreira jurídica, ou seja, que você tenha que ser formado em direito, ter aqueles anos de atividade de prática jurídica, não precisa de nada disso, ou seja, já tem aí algumas facilidades, alguns pontos que atraem muita gente para fazer esse concurso. E a gente teve recentemente a autorização, a partir do governo federal, para a realização de um concurso com 900 vagas iniciais e se espera muito desse concurso. São 10 anos sem editais para o Auditor Fiscal do Trabalho e, por isso mesmo, esse concurso tem sido também muito aguardado, muito esperado aí por todo mundo. Muita gente fala que o concurso pode acontecer, o edital deve sair ainda esse ano, as provas no ano que vem, enfim, são muitas dúvidas que a gente começa a ir tirando e conversando sobre esse assunto aí com as pessoas que realmente entendem. E hoje nós estamos recebendo aqui nesse bate-papo a doutora Lívia Vale, ela que é coordenadora geral de política de classe, uma das coordenadoras da ANAFITRA, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Conversamos com a doutora Lívia, que elegantemente nos atende hoje para trazer aí informações sobre a função do AFT, a importância que ele tem aí para a nossa sociedade como um todo e, claro, falar um pouquinho sobre o concurso. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender, viu? Obrigada, eu que agradeço em nome da ANAFITRA e de toda a categoria, né, dos auditores fiscais de trabalho, esse espaço aqui e essa oportunidade de falar para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa carreira. Pronto, eu gostaria inclusive de começar falando um pouquinho sobre a carreira. A senhora falasse um pouco como é que é o trabalho do AFT, qual que seria realmente a função dele, não é? Como é que se exerce esse importante trabalho e já fazendo um link com a ANAFITRA, não é? Como é que é essa ligação dos auditores com a associação, quais são os objetivos, para que ela serve? A senhora começando aí para a gente quebrar o gelo, falando um pouquinho aí sobre o seu trabalho, doutora. Bom, a carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho, ela tem a previsão constitucional, né? A União organiza e executa a inspeção do trabalho aqui no Brasil, portanto, uma carreira federal, né? Um concurso federal. E nós temos o decreto 4552, que fala, que é o RIT, né? O famoso RIT, que é o nosso regulamento de inspeção do trabalho, e que tem ali todas as previsões, né, das nossas atividades, das nossas competências, das nossas prerrogativas, né? E é realmente uma carreira assim, muito ampla, né? Eu costumo falar para as pessoas assim, imagina tudo que funciona na sociedade, né? Todos os lugares onde tem um trabalhador ali executando a sua atividade em prol da sociedade. Então, nós, auditores fiscais de trabalho, temos que estar ali verificando como essas condições de trabalho estão se dando, né? Então, nós temos diversos projetos, né? A Auditoria Fiscal do Trabalho se organiza através de um projeto plurianual, e também um planejamento anual que a gente faz a previsão ali das principais atividades, né, e projetos que a gente precisa ter na fiscalização do trabalho. Então, nós temos os projetos ligados à saúde e segurança do trabalho, né, e temos os projetos ligados à legislação trabalhista. E dentro da legislação trabalhista, por exemplo, né, que é a minha atividade está muito ligada com essa parte da legislação trabalhista, mas nunca apenas isso, né? A gente está sempre verificando situações também que têm a ver com as normas regulamentadoras, portanto, com a FSP, né? Nós temos, assim, projetos
muito diferenciados. Eu, por exemplo, sou do projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho. Então, a gente tem também esse viés em relação às questões sociais do nosso país, né, de inserção de pessoas com deficiência, de inserção dos adolescentes e jovens no mercado de trabalho, e do próprio combate ao trabalho infantil, né? Então, assim, é realmente uma carreira com muitas funções, muitas competências e muito diversificadas, que fazem com que a gente tenha que ter uma interlocução social muito grande com todos os demais órgãos públicos, né? E todos os setores da sociedade. E pelo que a senhora me disse aí, então é realmente uma função de uma importância muito grande. E a Anafitra, como é que a Anafitra trabalha? Quais são os objetivos da associação? O que é que a senhora nos conta um pouquinho sobre a associação, doutora? A Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, ela é recente, né? A gente teve a nossa assembleia de fundação em setembro de 2022, apesar de já ser um projeto de mais de 2 anos, né? E de algumas pessoas na carreira relatam que esse já era um sonho, né, de muitas décadas. É uma associação que realmente tem uma característica coletivista, né? A associação se organiza através de organizadores, um colegiado de coordenadores, né? A minha coordenação geral, ela é basicamente para fazer uma organização desse colegiado, e a gente promove muito uma discussão democrática, a gente se reúne semanalmente e a gente está sempre debatendo os principais temas, tanto do direito do trabalho, da auditoria fiscal do trabalho, né, nessa inserção no mundo do trabalho, como também questões da nossa categoria, né, questões remuneratórias, também de condições de trabalho, né, a gente está sempre tratando desses temas. Falando agora especificamente sobre o concurso, doutora Lívia, a gente falava aqui na abertura, são 10 anos sem concurso para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Aí eu pergunto, ao longo dessa década, isso trouxe dificuldades para o exercício, enfim, né, porque a gente deve ter aí um déficit muito grande de auditores fiscais do trabalho. Nós temos esse déficit por conta de vários fatores e também por conta desse intervalo, esse interregno muito longo entre um concurso e outro. E eu lhe pergunto, que dificuldades isso aí traz? A senhora certamente deve estar ou ter colegas que estão sobrecarregados, então até que ponto esse déficit atrapalha a atuação dos auditores e que impactos isso tem na sociedade como um todo, doutora? Sim, então, nós estivemos, né, junto, porque dentro da nossa categoria, né, nós temos diversas outras instituições representativas. Então, nós lançamos, por exemplo, no início do ano, um manifesto pelo concurso público, né, junto com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia e também a Associação dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Sul, a GITRA, né? E fizemos uma campanha, uma ampla campanha social para que houvesse realmente, para que chamasse atenção para essa necessidade do concurso assim, urgente, né? São 10 anos sem concurso público, sendo que os concursos de 2010 e 2013, eles não supriram, assim, minimamente as vacâncias que a gente já tinha desde então, né? Hoje a gente tem mais de 1.500 cargos vagos, então, ainda que esses novos 900 colegas entrem, nós permaneceremos com um déficit muito grande, né? Até dezembro de 2022, quando eu fiz uma consulta sobre essa questão de quantos auditores fiscais ativos nós tínhamos um pouco mais de 1.900 auditores ativos no Brasil inteiro. Eu costumo falar muito sobre isso, né? Também, quando eu faço as palestras para fomento da inserção de aprendizes, que nós temos hoje mais de 20 milhões de CNPJs, fora as situações de fraude, né? As situações de fato, que a gente não tem essa formalização. Então, 1.900 colegas para o Brasil inteiro, né? Para esse país de dimensões continentais. Inclusive, contando cargos de chefia, de coordenadores de projetos, né?
E diante disso tudo que eu passei para vocês, que é nossa atribuição, né, todos esses temas, todos esses projetos que a gente trabalha aqui no âmbito da auditoria, estamos todos muito sobrecarregados, muito mesmo, né? Então, assim, a gente não via outra solução fora dessa necessidade extrema de concurso. O déficit aí, pelo que a senhora me diz, chega aí quase 50%, né? Tinha que ter aí uma quantidade de vagas ainda um pouco maior. Sobre ainda relacionado ao concurso, pela sua experiência, porque o Ministério ele autoriza, mas os próprios órgãos ali é que organizam, né? Essa questão de grupo de trabalho, de comissão, de formulação de edital, contratação de banca. Com relação aí a calendário, né? Muita gente fala que esse edital só deve sair próximo ao fim do ano e com provas sendo realizadas em fevereiro ou março de 2024 por aí. A senhora acha que a previsão é essa? A senhora vendo aí esses trâmites, que calendário, que cronograma a senhora apostaria para esse concurso do FT? A portaria de 16 de junho, né, ela determinou que esse edital ele saia em até 6 meses, o que fazendo o cálculo dá até dia 13 de dezembro de 2023, para o edital ser publicado. E as provas precisam ser realizadas em até 2 meses, né? Portanto, ali até dia 11 de fevereiro de 2024. Diante, assim, uma pergunta até que já me fizeram sobre isso, é que, assim, será que realmente esse edital vai sair só em dezembro? E eu acredito que sim, porque nós tivemos, né, além de toda essa organização que nessa portaria do MGI está previsto ali, né, essa organização prévia à publicação do edital, a gente teve também um certo esvaziamento de instituições importantes como a ESAF, né, que foi a organizadora do concurso de 2010, por exemplo. Né? Então, de 2013 também, se não me engano. Então, quer dizer, toda aquela expertise, né, e aquela organização que já havia, a gente está precisando reconstruir. Fora as demandas que a gente tem nos concursos atualmente, como a questão das cotas, né, que precisa se dar uma atenção, e a gente entende que a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela realmente precisa dar o exemplo através desse Tem que dar o edital. exemplo, não teria sentido fazer a seleção sem ter todo esse cuidado prévio antes, né? Não é, doutora? Bem, um ponto bastante interessante que a senhora traz aí. Prossiga, doutora. Inclusive porque nós temos essa atribuição de verificar se todos os demais setores sociais, né, todos os demais órgãos públicos estão cumprindo nos seus editais essa observância, né, das leis de cotas. Então, a gente precisa dar uma atenção, está sendo dada uma atenção muito grande a isso, segundo eu soube, né? E a gente crê que vai vir um edital bastante importante, bem construído, né? E que realmente traga colegas que entendam toda essa importância que a nossa atividade tem para o país, né, para os objetivos fundamentais da nossa República, como estão lá no artigo 3º da Constituição Federal. A nossa atividade, ela promove muito o alcance daqueles objetivos, né? Então é preciso que as pessoas compreendam isso e realmente entrem abraçando, né, todas essas responsabilidades que a gente tem. Fala-se muito na FGV, deixa eu até tinha passado para mim aqui, Sebrasp e correndo por fora a Fundação Carlos Chagas. São boas bancas essas? São excelentes bancas, né? E muitas até têm já um histórico de realização de concursos fiscais, né? A FGV, se eu não me engano, a Sebrasp também. Então, FGV e Sebrasp são de fato as mais cotadas e que tem realmente uma expertise grande nesse tipo de concurso. Quando a gente pega, né, a gente verifica essa questão das estatísticas de concursos fiscais. O ESAF tinha muito essa característica da organização dos concursos da área fiscal, né? E aí, com essa questão que houve desse esvaziamento em relação ao ESAF, isso passou, né, os últimos concursos de fiscais do Estado, de municípios, né,
passam muito por essas bancas realmente, mas eu não tenho essa informação Claro, não, a e gente não está. sei. Era mais para saber a sua opinião mesmo sobre as bancas, nem se preocupe. Doutora, o grupo de trabalho, também tem um grupo de trabalho já trabalhando, que começou no início dessa semana, se não me engano, para ver essa questão de distribuição de vagas. Aí certamente estão debruçados sobre, como é que chama a área que o FT trabalha? É uma regional? Como é que chama, doutora? É um escritório? Não, então, nós temos, né, em Brasília, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, vinculada ao Sei. Ministério do Trabalho e Emprego. Nos estados, são as superintendências regionais do trabalho. Nos municípios, né, mas que muitas vezes são regionais também, nós temos as gerências regionais do trabalho. Pronto. Então, certamente esse grupo deve estar em contato com essas gerências, com essas superintendências, para ver onde tem a maior carência, enfim, para trabalhar a questão de distribuição das vagas. A senhora acha que esses concursados que vão entrar nesse próximo concurso agora, eles têm distribuição de vagas? Será que vai ter nas capitais, nos grandes centros? Ou, como a gente até conversava em off, geralmente esses novatos, os mais recentes, vão mais para áreas mais afastadas, doutora? Veja, sempre antes, a determinação legal também, que sempre antes de oferecer essas vagas em concurso, elas haja um levantamento, né, que é feito realmente com as localidades, com as regiões, sobre a necessidade de servidores. Então, esse levantamento está sendo feito, né? E, posteriormente, essas vagas são oferecidas primeiramente nos concursos de remoção, né? E aí, a partir desse levantamento, após o concurso de remoção, sai o edital com as vagas. Eu acredito que, diante desse déficit enorme que a gente tem, que vai ter vaga para o Brasil inteiro, né? Porque a gente precisa, assim, muito mesmo de colegas de todo o Brasil, né? Então, acredito que a gente vai ter um edital com vagas bem espalhadas. Que dicas a senhora traria? Porque tem muita gente já de olho nesse concurso, espera ser o edital realmente para o final do ano, e concurseiro que se preza não vai esperar o edital para começar a estudar, até porque, como a senhora bem alertou, quando o edital sair, no máximo em 2 meses, a gente já vai ter o início das provas, então não vai ter aí como em 2 meses você verificar todo aquele conteúdo programático ou fazer uma preparação adequada. Então, o pessoal já está começando, já aumentando inclusive o ritmo de estudos. Que dicas a senhora tem aí para a questão de estudo? Como é que deve ser essa rotina? Que foco, que disciplinas, que temas devem ser mais centralizados nesse início ou que tenham maior relevância para o concurso AFT, doutora? Bom, sem dúvida nenhuma, né, um dos temas mais publicizados aí nos últimos meses é a questão do combate ao trabalho análogo a escravo, né? Então, os temas todos ligados a direitos humanos, né, são temas que vêm sendo muito debatidos pela sociedade e são temas que a gente tem a participação, inclusive, de organismos internacionais, né, e que estão acontecendo novas recomendações a partir de conferências, né? Então, acredito que o tema de direitos humanos vai ser realmente um tema muito importante, né? Porque é um tema muito importante para a carreira, né? Dentro das nossas competências, é um tema recorrente, essa questão. Veja que a própria questão da saúde e segurança do trabalho ter sido, né, reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, como um princípio fundamental, né, recentemente. Então, a questão do princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, dos direitos humanos vai ser muito tratado. A legislação de saúde e segurança do trabalho, né, é uma legislação bastante extensa, mas que a gente também tem sempre temas que chamam bastante atenção, né? A questão da norma regulamentadora 18, né, que trata da construção civil, a gente tem a de máquinas, né, e equipamentos, a NR12 também é sempre falada. Então, assim, é realmente bastante extenso a questão do tema da saúde e segurança do trabalho, mas é sempre muito importante, né? No meu concurso foi a prova de maior peso, eu lembro, né?
E direito do trabalho, né? Assim, essa identificação com o próprio direito do trabalho é muito importante, né? A pessoa dá uma atenção para o direito do trabalho, porque é a base de tudo que a gente faz, mesmo em FST. Direito do trabalho, sem dúvida alguma, é o que vai nortear, inclusive, a atuação profissional quando se tornarem servidores concursados, né? Doutora Lívia, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu gostaria aqui, em nome do SES, agradecer de coração a sua boa vontade, sua elegância, né, sua deferência, em seu carinho em nos atender prontamente, em tirar nossas dúvidas e também aos nossos leitores, que nos acompanham aqui pelas redes sociais, que estão sedentos, né, ansiosos por informações sobre esse concurso. Muito obrigado a senhora, em nome do SES, eu lhe agradeço por conversar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, em nome da ANAFITRA, também das nossas demais instituições que estão trabalhando junto com a gente constantemente, de toda a categoria, dizer que a categoria, né, os auditores fiscais de trabalho estão muito felizes com esse concurso e esperando de braços abertos esses novos colegas, né, esperamos muito por eles, e é isso, assim, muito boa sorte para todo mundo, né, tentem ficar ao máximo tranquilos, mas estudem esses temas relevantes que a sociedade realmente tem exigido a nossa atuação. E é isso, um excelente estudo e excelente prova para todos. Muito obrigado, então, mais uma vez. A gente agradece aí a você que está nos acompanhando, deixando um abraço para todos. Conversamos com Lívia Vale, ela que é coordenadora de política de classe da Associação Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho, a ANAFITRA, que falou hoje trouxe detalhes aí da profissão, falou um pouquinho também a expectativa para esse edital de concurso já autorizado para auditor fiscal do trabalho. São 10 anos sem concurso, muita gente querendo, déficit também muito grande de profissionais, de servidores, então esse concurso ainda vai dar muito o que falar e a gente volta também em breve a falar sobre ele. Um abraço a todos, até um próximo encontro.